E aí, pessoal, belezinha? Então, tava devendo um vídeo para vocês para explicar esse resumo que eu fiz, né? Quer dizer, para corrigir as questões e tal, para quem fez e para ter mais uma forma de estudar para a prova. Eu fiz esse resumo assim, um resumo super light sobre aquilo que a gente já falou, tipo assim, o que é filosofia de maneira geral e qual que é a relação dele com o mito. Porque vocês lembram, antes de aparecer a filosofia, já tinha uma forma de explicar o mundo antes, que era o mito. E a filosofia aparece justamente quando o mito ele não está dando mais conta daquele mundo, certo? Então, falando rapidinho do texto para vocês, a primeira coisa que a gente falou aqui foi o que é a filosofia. Basicamente, o uso da razão para entender os motivos, as causas, para as coisas serem como são, para as coisas serem tal como elas se apresentam para a gente. Quer dizer, para compreender o mundo segundo a sua natureza. Mas mais para frente a gente vai falar melhor disso. Só que essa filosofia, esse jeito de entender o mundo racional, ele aparece quando o mito já não está dando mais conta. E o que é o mito? O mito, ele é uma, uma narração, uma história que a gente ouve que explica para a gente a origem das coisas que existem. Por exemplo, a gente falou muito sobre um mito que explica a origem da cidade, que explica a origem do fogo. Aparece várias coisas na história que a gente leu, né? A gente falou muito sobre a história do Prometeus, que inclusive está aqui embaixo. Ó. É esse cara aqui. Prometeus leva o fogo à humanidade, o nome desse quadro. E aí, qual que era a história? A gente estava vendo que tinham dois titãs, né? Eles não eram deuses, mas também não eram seres humanos, sabe? Eles eram, digamos assim, eles estão no meio do caminho ali. E esses dois caras, eles chamavam Epimeteu e Prometeu. E os deuses fizeram com que eles fossem responsáveis para garantir o equilíbrio da natureza. E equilíbrio da natureza, como é que isso funcionaria? Esse Epimeteu, que ele tinha um pouco mais de atitude, ele era um pouco mais assim impetuoso, né? Queria resolver as coisas logo. Ele foi e distribuiu na natureza um princípio. A palavrinha que a gente usa é arqué, que isso é uma palavra grega justamente para princípio, né? Para origem. Alguma coisa assim que vai diferir os animais entre si. Tanto que o Epimeteu, ele distribui vários dons para todos os animais sobreviverem. Por exemplo, para a tartaruga que é lenta, ela deu um casco muito duro para ela se proteger dos predadores. Para o coelho que não consegue caçar, ele deu patas rápidas para fugir dos caçadores. E aos leões, aos tigres, eles deram garra. O Epimeteu deu garras e presas para que ele pudesse caçar. Ou seja, a natureza foi equilibrada para que todo mundo pudesse sobreviver nela, para que todo mundo pudesse ter a chance de triunfar. E aí só tem um pequeno problema nessa história toda. Vocês lembram, né? Porque o Epimeteu ele se lembra de todos os animais, menos de um, que é o ser humano, a gente. O ser humano não tem pelo para proteger a gente do frio, ele não tem garra para conseguir caçar, ele não tem dente afiado para conseguir caçar e ser um predador, e ele também não tem patas rápidas para conseguir fugir, nem asas para fugir, nem nada. Ou seja, o ser humano, ele quando foi encontrado pelos dois titãs, ele estava prestes a morrer. Ele estava passando fome, passando frio, não tinha nenhum abrigo, não tinha nenhum lugar para ficar e estava sendo devorado pelas feras da natureza. Aí o irmão do Epimeteu, esse cara aí na fotinha, o Prometeu,
ele tem uma ideia do que ele pode fazer para ajudar a situação do ser humano. E aí ele invade, no meio da noite, o Monte Olimpo. E ele tem a ideia de roubar os Zeus. Só que o Zeus, o castelo dele é guardado por sentinelas assim muito fortes. Não tinha como ele enfrentar os guardas que estavam protegendo o castelo dos Zeus. Aí o que ele consegue fazer é ir para a casa de um outro deus. Ele entra na oficina do Hefesto, que é o deus ferreiro, que é o deus que é responsável por criar as armas dos deuses. E na oficina do Hefesto tinha um bem de valor inestimável, que era o fogo. Era simplesmente o fogo. O ser humano ele não tinha posse do fogo naquela época. E nessa história, o Prometeu, ele invade a sua oficina do Hefesto e consegue roubar o fogo e entregar ele para a humanidade. Com isso, o que acontece? O ser humano não passa mais frio à noite porque tem o fogo para se aquecer. E o ser humano também não passa mais fome porque ele pode cozinhar a comida antes de comer. Ou seja, com isso,